Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do AD3Cast, o podcast da AD3 Comunicação Católica. E quero começar abrindo este episódio convidando você para acessar o nosso site, as nossas redes sociais e conhecer todos os trabalhos realizados pela AD3 Comunicação Católica. Se você tem uma caneta, anote aí o nosso site ad3comunicação.com.br e você pode também nos encontrar lá no Instagram, ad3.comunicação e no Facebook também, ad3.comunicação. E lembrando que você encontra todos os nossos episódios anteriores no nosso canal do YouTube, só você digitar lá no YouTube na busca AD3Cast, também no Spotify. Fica aí o convite para você, tá bom? Todos os nossos episódios, um melhor que o outro, eu tenho certeza que você vai gostar muito. E agora sim, dando continuidade aqui a mais uma edição deste podcast, e hoje nós vamos falar sobre os desafios da evangelização no pós-pandemia. E eu tenho a grande graça de receber aqui neste episódio o padre Dirceu Júnior dos Reis, pároco da paróquia São José Operário. Padre, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite seu, de toda a AD3. É uma alegria estar aqui com muita esperança, falar da evangelização da Igreja Universal, da sucessora, aquela que continua a obra salvífica de Cristo. Muito obrigado. E o padre Dirceu, ele é um padre jovem, ele tem apenas 32 anos, foi ordenado sacerdote no dia 16 de dezembro de 2017 na paróquia Nossa Senhora das Graças, Decanato Centro, na cidade de Londrina. Atualmente, o padre Dirceu, ele é assessor eclesiástico da Pastoral da Comunicação, a PASCOM, e também do setor juvenil da Arquidiocese de Londrina. Então, nós vamos conversar, nós escolhemos este tema, o padre que também é ligado à comunicação, tem especialização nesta área da comunicação, e nós vamos bater um papo muito gostoso, muito proveitoso, porque a gente vai falar sobre os desafios. Eu estava vendo aqui, né, como o padre foi ordenado em 2017, ainda jovem, né? E o senhor pegou ali praticamente 3 anos antes da pandemia, o senhor evangelizou na sua juventude, com todo o gás, e passou menos de 3 anos e logo veio a pandemia. Como foi para o senhor, padre, já abrindo com esta pergunta, né? O senhor que ainda tinha poucos anos, digamos assim, praticamente 3 anos de ministério sacerdotal, estava inserido na realidade pastoral, visitando as comunidades, e de repente chega uma pandemia e que muda tudo. Como foi essa fase para o senhor? O senhor lembra dos detalhes? Lembro. Foi extremamente exigente, ao mesmo tempo curioso. Acho que digo curioso porque trouxe muitas novidades, situações inesperadas, sofrimentos e, sobretudo, conhecimento. A pergunta que perpassa toda a pandemia e o pós-pandemia traz muito dos exercícios espirituais. Quem é o ser humano? Quem é a criatura? Porque a pandemia mostrou quão vulnerável nós somos, inclusive dentro da igreja. Somos vulneráveis, fazemos projetos, ora não alcançamos, ora conseguimos, remodelamos. Então, é estranho e às vezes até ambíguo dizer, mas a experiência da pandemia como padre foi uma experiência fecunda, fecunda de fé, de espiritualidade, porque foi a via da espiritualidade que sustentou todos nós, foi fecundo da perspectiva antropológica, de perceber de fato quem é o ser humano, foi fecunda para a evangelização, porque mais do que nunca foi preciso uma evangelização que chegasse aos anseios do coração humano, foi fecundo para as famílias se sentiram obrigadas a conviver, foi fecundo para a comunidade, porque perseveraram aqueles que já eram perseverantes. Aqueles turistas, de fato, foram e não voltaram mais. Então, houve muito sofrimento, muita dor na pandemia. Eu digo isso como pároco, como padre, como pessoa, mas foi uma experiência fecunda. E a evangelização ganhou muito desse sentido. A pandemia trouxe para a igreja um novo jeito de ser igreja. E esse novo jeito de ser igreja passa necessariamente
pela comunicação, seja escrita, seja oral, seja o testemunho, seja a tecnologia. Então, apesar da dor e do sofrimento, foi uma experiência fecunda. E o senhor acabou de falar aí a palavra tecnologia, que a gente já era atuante dentro das tecnologias. Essa geração atual é uma geração bem inserida dentro da realidade tecnológica, mas para a igreja veio como uma surpresa, assim, de repente a igreja ter que se adaptar, né? Por exemplo, às transmissões de celebrações, enfim, de momentos de oração, para não deixar de levar a evangelização, a palavra de Deus até ali, quem já estava acostumado a frequentar a paróquia, porque teve toda a questão do distanciamento, a questão do uso das máscaras e essa realidade, né, principal aí do distanciamento, de ter que ficar em casa, de não poder ir até a igreja comungar. Então, essa nova realidade, como também foi, padre, essa questão dessa adaptação a essa nova forma, digamos assim, né, antes algo presencial, daquele contato físico e, de repente, essa distância. Para o senhor mesmo, ainda que era um recém-sacerdote, né, manter, entre aspas, essa distância física ali do pastor, né, que está acostumado a estar perto das ovelhas, mas de repente ter que manter essa distância. Na pandemia, a igreja percebeu que as redes sociais, a tecnologia é um espaço teológico. Temos aí diante de nós a cyberteologia. E esse espaço precisa ser preenchido, ocupado, utilizado e otimizado pela igreja. Essa foi a lição obrigatória da igreja nos meses da pandemia. Então, as comunidades realizavam formações, as comunidades transmitiam as suas celebrações, muitos jovens, inclusive, mantinham a direção espiritual, conversando com seus párocos pelas redes sociais. Então, a igreja, esse novo jeito de ser igreja, trazido pela pandemia, trouxe para a igreja a necessidade de utilizar e otimizar as redes sociais, a tecnologia como ambiente teológico. Qual é o perigo? O perigo é que a tecnologia substitua, e isso nunca vai acontecer, a presença real das pessoas. Então, a tecnologia ela é necessária. Hoje, toda instituição precisa ter o seu espaço nas redes sociais. Isso não é ruim, isso é muito bom. Só que isso não substitui a presença física das pessoas. Não substitui a proximidade entre as pessoas. Esse foi o tema da mensagem do Papa de 2022, né? Fazer-se próximo. Então, temos uma grande riqueza. A igreja utiliza da tecnologia no anúncio da boa nova. Mas a igreja tem o desafio de não permitir que a tecnologia substitua a vivência da comunidade cristã. É verdade que a tecnologia é um espaço onde as pessoas podem interagir, partilhar e compartilhar. É verdade. Só que nas redes sociais, sobretudo, muitas vezes o que mais atrai não é o conectar-se, é o desconectar-se. Você se desconecta de alguém com muito mais facilidade do que na presença física. E essa desconexão não existe na família. Sua família está posta a esta. Isso não se deve acontecer numa comunidade. A comunidade é esta. É nessa comunidade que você recebeu a graça do batismo, deu os primeiros passos na fé, é alimentado pela força da Eucaristia. Então, na vida real e presencial, o desconectar-se é muito mais difícil do que nas redes sociais. Por isso que a presença física não pode ser substituída, nem na evangelização, pela presença virtual. Esse é um desafio que nós temos pela frente na cyberteologia.
Padre, a gente pode considerar que a pandemia, ela foi sim um período difícil, foi um período dolorido, porque muitas famílias perderam tantos entes queridos, mas também a pandemia, ela nos deixou muitas lições. Por exemplo, o senhor falava há pouco, né, que as famílias precisaram ficar mais próximas, mais unidas, viver ali a questão da igreja doméstica. Então, apesar dos desafios, tiveram também muitas lições deixadas pela pandemia, também na realidade da evangelização, né, Padre Dirceu? O grande bispo de Hipona, Agostinho, nas Confissões, resume: é preciso conhecer para amar. E é verdade que muitos filhos não conheciam suficiente os seus pais. É verdade que os cônjuges muitas vezes casaram, mas não se conheciam a fundo. A sacralidade da intimidade foi comprometida e muito por esse sistema econômico que exige trabalho cada dia mais. A pandemia obrigou todos a ficar em casa. E ficar em casa só é suportável se eu conheço os que estão comigo em casa e, ao conhecê-los, amá-los. Então, trouxe uma riqueza para as famílias. Trouxe crises, por exemplo, de ansiedade. Sim. As famílias tiveram dificuldade em administrar as questões financeiras? Tiveram. Mas qual é a riqueza atrás disso? A possibilidade de permanecer unido na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Inclusive, enfrentar o mistério e a dor do luto em família. Essa é a experiência das primeiras comunidades cristãs. E se a igreja doméstica é a família, logo a nossa família é uma comunidade cristã. E na comunidade cristã, diz Lucas, eles têm tudo em comum: as alegrias e os sofrimentos, as dores e as esperanças. Experimentar, viver sem se desconectar dentro da família é exigente, sim, mas é caminho de perfeição, é caminho de santidade. E muitas famílias, eu creio, eu vi, dou testemunho, foram restauradas afetivamente e espiritualmente pelo convívio necessário e obrigatório imposto pelos perigos da pandemia. Muito bem. Inclusive, Padre, enquanto o senhor falava, e antes da gente começar a gravação do nosso podcast, eu mesma quero dar um testemunho pessoal aqui que a pandemia, ela acabou sendo um grande divisor de águas, né, na minha vida. Na pandemia, eu tomei uma grande decisão. Há muito tempo eu gostaria de voltar para Londrina para estar perto da minha família. Eu já estava longe há 23 anos e vendo tantas pessoas morrerem, tantas pessoas sofrendo a dor do luto, e eu me questionei naquele período: até que ponto vale a pena estar longe das pessoas que nós amamos? Claro que à distância eu também amava, cuidava da minha família. E eu acredito que também na pandemia muitas pessoas passaram por esse processo de repente, ter que tomar uma decisão difícil, ou questionaram também onde está Deus em meio a este sofrimento. Eu estou trazendo essa questão, Padre, porque eu ouvi durante a pandemia muitas pessoas, não sei se eu posso dizer assim, chamar isso de uma certa tentação, porque muitas pessoas se perguntaram, se questionaram, principalmente durante a pandemia: onde está Deus em meio a este sofrimento? Se Deus existe, porque Deus está permitindo tanta morte. E eu queria tocar nesse assunto com o senhor, porque ele foi bem latente na pandemia, só que a pandemia passou e o sofrimento, ele é algo inerente na nossa vida. A gente continua passando por provações, por sofrimentos. E ao invés de repente, se questionar onde está Deus em meio a este sofrimento, o que nós podemos orientar as pessoas que se questionam, Padre, que brigam com o sofrimento, que não veem ali uma oportunidade de crescimento, de fortalecimento na fé? O que o senhor diria então para essas pessoas que fizeram estes questionamentos ao longo da pandemia e continuam fazendo, né, nos dias atuais? Onde está Deus em meio ao sofrimento? Eu sigo muito o pensamento de Bento XVI. A dúvida, ela muitas vezes é fecunda por o crescimento da nossa fé. Não há nenhum problema em perguntar. É que às vezes a pessoa que pergunta está surda diante das respostas. Disse o Senhor: bem-aventurados os que creram sem terem visto. Mas se for necessário,
O Senhor é capaz de dizer: toque aqui no meu lado, toque no meu lado aberto, nas minhas mãos, e creia. E diante da revelação de Deus, nós temos essa expressão de espanto: meu Senhor e meu Deus. A pandemia trouxe para nós cristãos uma necessidade, uma verdadeira escatologia. Quer dizer que na fraqueza humana, qual a maior fraqueza humana? O tempo. Nós não sabemos o tempo. O Senhor mesmo diz: quem de vós tem poder a dar a si um dia mais ou um dia menos? A incerteza do tempo é capaz de nos levar ao autor do tempo, o nosso Deus e Criador. Para ele um dia é como 1000 anos como um dia. Depois, todos nós corremos tanto para ter seguranças. Não, preciso trabalhar bastante para ter um bom plano de saúde. Preciso malhar para que eu tenha condições físicas. E vem a pandemia e nos iguala na vulnerabilidade humana. Mais uma vez o Senhor. As raposas têm suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Se nós participamos da natureza divina pelo batismo, não temos segurança nenhuma. Que segurança eu e você temos? Não temos nenhuma. Então a nossa segurança está no nome do Senhor. Diante da morte, parece que para muitos enfrentar o luto é perder completamente o sentido da vida. Será que o Senhor me trouxe aqui para sofrer? O que eu fiz de tão cruel na minha vida para eu sofrer a perda de um pai, de uma mãe, dos meus filhos para a pandemia? Olha para a cruz. São João da Cruz. Ali na cruz temos alguém que paga a culpa que não tinha. Sofrer na inocência nos assemelha a Cristo crucificado. Mas, Padre, por que a morte? E por que tanta morte? Uma boa escatologia católica nos ensina que a morte não é o fim do homem. Santa Teresa de Lisieux: eu não morro, eu entro para a vida. Porque o Senhor nos disse: para onde eu vou, preparar-vos-ei um lugar, para que onde eu estiver, vós também estejas. Quer dizer que a morte vencida por Cristo na cruz não tem mais a última palavra. As pessoas que morreram em estado de graça estão tendo a maior graça, a visão beatífica, ver a Deus tal como Ele é. Por que somos cristãos? Por que perseveramos na igreja? Por que buscamos o alimento da Eucaristia? Por que perseveramos na vocação à santidade que nos iguala no batismo? Porque sabemos que temos não mais uma promessa, uma herança. Nós somos herdeiros da maior graça que não está aqui visível aos olhos. A maior graça é entrar para o reino de Deus que nunca mais terá fim. Então quer dizer, a pandemia mostra para a igreja a importância de uma catequese escatológica e às vezes necessária, inclusive na internet. Ter um bom pregador nas redes sociais, um bom padre que possa falar aos ouvidos e ao coração dos fiéis, pregadores que possam não levar o medo, levar a esperança cristã. Então, a exigência da evangelização durante e pós-pandemia não pode ficar mais superficial. Não pode. E aqui está a beleza, por exemplo, da iniciação à vida cristã. Formar seguidores da pessoa de Jesus, a ponto de um dia a gente dizer o que diz o apóstolo: eu sei em quem eu pus a minha confiança. Então passamos por sofrimento, temos ainda perguntas sem respostas, não sabemos o que será de nós amanhã, mas não estamos sozinhos. Temos o pastor que nos conduz e que não nos trata como merecem nossas faltas.
O senhor falou aí sobre ser verdadeiros seguidores de Cristo, né? No mundo hoje, onde se fala tanto em seguidores, as pessoas que querem ter tantos seguidores e tantos influenciadores que existem por aí, por que não você ser um influenciador de Cristo? Mas não trazer pessoas para seguirem você, aquilo que você prega. Claro, a sua mensagem é importante, porque você está falando de Cristo, mas como o padre Dirceu disse aqui, a importância de nós conduzirmos aquele para o qual nós estamos falando a mensagem a Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Padre, o senhor, a gente percebe, é um padre assim, que trabalha bastante com as tecnologias. O senhor gosta, o senhor abre as caixinhas de perguntas lá no seu Instagram, o senhor é um padre ativo, né? O senhor preza por essa questão também da tecnologia como uma porta, né, para a evangelização. Tem o site lá na sua paróquia que é muito bem atualizado, está de parabéns o trabalho, viu, padre? O senhor já era bem atuante na tecnologia, na evangelização através das redes sociais antes da pandemia, ou a pandemia veio para potencializar mais ainda esse lado no senhor? Eu recebo uma boa influência. Eu trabalho com jovens na arquidiocese. Então, uma arquidiocese como a nossa, são cerca de 143 grupos. Então, jovens, adolescentes, têm muitas aptidões com a tecnologia. E eles me ensinam, eles me incentivam. E a minha utilização nas redes sociais, primeiro, é uma questão afetiva. Para mim, é isso. Minha vocação não é ser um padre formador das redes sociais. Eu abro a caixinha de perguntas, sim, mas também nas caixinhas de perguntas eu brinco com os meus amigos, com os meus familiares, com os jovens que eu acompanho na arquidiocese. Por quê? Porque eu acho que a rede social tem uma beleza. Ela traz alento à saudade. Ela aproxima, mesmo que não perfeitamente, aqueles que estão distantes. A gente começa a conhecer um pouco, nunca completamente, um pouco sobre o outro. Quem é o outro? Então, quantas vezes a gente sai para jantar ou comer um cachorro-quente com um jovem, com uma pessoa que você conheceu nas redes sociais? Então, as redes sociais, eu defendo a ideia que é sim um ambiente de amizade sadia. E se a amizade é um dom precioso, porque assim nos diz a palavra de Deus, quem encontrou amigo encontrou um tesouro, então preciso tratar as pessoas como um tesouro. E o que eu tenho de melhor a oferecer a elas? A pessoa de Jesus. Por isso que a evangelização nas redes sociais não é um ofício. Faz parte da minha relação com as pessoas que eu gosto, que eu comento, que eu compartilho, que eu dou risada, faço piadas. Não é algo extraordinário, não. É no ordinário da relação de amigos que a gente fala sobre os sacramentos. Como é para você viver o sacramento do matrimônio e como é para mim viver o sacramento da ordem. E na rede social a gente comenta e encontra que as duas, como sacramentos do serviço, têm um único convite: servir a igreja. Então, a evangelização nas redes sociais não pode ser um emprego somente, sabe? Tem que passar pelo afeto, porque se não passa pelo afeto, é difícil criar laços, é difícil o ouvinte perseverar, é difícil você formar futuramente uma comunidade presencial. Contrapartida, ela tem uma missão muito boa, sobretudo na paróquia. Quando se registra os acontecimentos, as celebrações, tudo aquilo que na caminhada da comunidade vai sendo divulgada, vai sendo registrada, eu digo que a rede social de uma comunidade, de uma paróquia, torna-se um livro tombo virtual. É a história da paróquia ali registrada. Em outras palavras, tudo que Deus fez na vida daquela comunidade sendo testemunhada na internet. Quantas pessoas viram uma foto da paróquia e disseram: meu Deus, que paróquia bonita, alegre, flores vivas, quero ir lá conhecer. E ao conhecer, hoje são pertencentes à comunidade. Então, mesmo que sem querer, mesmo que não buscando isso diretamente, as redes sociais traz para o meio da comunidade aqueles que estavam na periferia da comunidade. Ou seja, é uma evangelização também muito sadia que passa pelo afeto.
Sim, e inclusive dá para perceber, né, padre, que o senhor preza por essa questão da qualidade para fazer bem feito. Inclusive, né, vale a gente destacar aqui que inclusive a sua paróquia, ela é cliente nossa aqui da AD3 e a gente fica feliz de saber o quanto o senhor preza por essa questão da qualidade, de ter um bom site, usar ali a tecnologia a favor da evangelização na sua comunidade. Exatamente. Então, essa parceria com a D3 foi fecunda, porque a nossa paróquia ganhou uma dimensão extraordinária. A realidade geográfica hoje corresponde muito pouco. Tem pessoas que moram na região norte da cidade, mas participam da paróquia na região sul. O que faz essa pessoa atravessar a cidade e ali celebrar a sua fé? Porque ali se identifica. Existe uma comunicação que vem ao seu coração. Então, ter, por exemplo, uma agência católica é um privilégio, porque orienta, faz as coisas com qualidade. Sem contar que existe uma dimensão da nossa fé que não pode ser desprezada, a beleza. Né? Dostoiévski é genial. Né? A beleza salvará o mundo. Isso quer dizer que a nossa beleza, da nossa fé, ela precisa ser vista, contemplada, experimentada, dita e ouvida. Então, a parceria de uma comunidade como agência de comunicação conserva a beleza da fé experimentada e anunciada pelos fiéis da comunidade. Inclusive, mais uma vez, aproveitando aqui que nós estamos falando da AD3, eu quero convidar você para conhecer o nosso site ad3comunicação.com.br e você pode encontrar também os trabalhos, o dia a dia, os bastidores aqui da AD3, todos os trabalhos que nós realizamos através do nosso Instagram, ad3.comunicação, Facebook também, ad3.comunicação. E acompanhar todos os episódios do nosso podcast AD3Cast lá no nosso canal do YouTube. Só você digitar AD3Cast, você vai conferir os episódios anteriores e também lá no Spotify. Nós estamos no Spotify e você pode curtir por lá, baixar, ouvir em outros momentos. Fica aí o convite para você. Hoje nós estamos aqui conversando com o padre Dirceu Júnior dos Reis, pároco da paróquia São José Operário. Estamos conversando sobre os desafios da evangelização no pós-pandemia. São muitos desafios também, a pandemia veio aí trazendo muitas lições, muitos aprendizados. E, padre, nós agora já caminhamos aqui para a reta final do nosso podcast, mas ainda tem uns minutinhos pela frente. É importante a gente destacar também que, como o senhor falou lá no começo, a pandemia ela veio para dar uma chacoalhada porque tinha algumas pessoas que já estavam acomodadas e acabaram se aproveitando da tecnologia para ficarem um pouco mais acomodadas. E hoje a gente vive esta realidade de uma certa acomodação, digamos aí, porque muitas pessoas colocaram na cabeça, eu vou assistir a missa aqui do sofá da minha casa, mas aí a gente tem que tomar cuidado para isso também não se tornar uma armadilha. Então, quais os desafios da igreja nesse sentido de trazer de volta essas pessoas que, de certa forma, se acomodaram por conta da pandemia? Primeiro, a pregação. A pregação da igreja, e essa é a beleza da história da igreja. Como, com o passar do tempo, a igreja foi aprimorando a sua forma de comunicar a pessoa de Jesus Cristo, de acordo com a cultura, de acordo com os desafios do tempo. Então, a pregação, ela é o carro-chefe. A igreja deve continuar anunciando cada vez mais forte, com beleza, criatividade e inteligência, o poder do nome do nosso Deus. Depois, ao anunciar a pregação, que passa pela catequese, que passa pelos grupos de jovens, que passa pelos grupos de casais, pelas famílias, pelos idosos. Então, tudo na igreja, tudo, sem exceção, tudo na igreja deve falar da pessoa de Jesus. Não se pode mais uma pastoral, um movimento, se reunir para definir um calendário e não falar o nome de Jesus. Ontem estava numa reunião pegando alguns diretórios, algumas coisas, e existem coisas que são produzidas em nome da igreja e não trazem o nome de Jesus. Imagine você pegar um manual de um grupo, de uma pastoral, e não citar um versículo bíblico.
Não falar um pouquinho sobre a vida de um santo. Então nós temos uma riqueza tão grande que quanto mais a gente aprofunda na riqueza da igreja, mais somos impelidos a falar dessa riqueza. Então a pregação com conteúdo é fundamental. Mas tem um ponto muito importante. E é esse ponto que traz um grande desafio para o cristianismo. Seguir a Cristo exige renúncia. E é bem provável que no século XXI, a renúncia mais dolorosa é a do tempo. Não é que não temos tempo para a igreja. Não é que não temos tempo para as pessoas. Não é que não temos tempo para as nossas prioridades. É que não temos tempo para Deus. E se Deus é o nosso Criador, só conseguimos entender quem nós somos olhando para o Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas não é um detalhe para a nossa fé. Qual o desafio da igreja pós-pandemia? Pregar a pessoa de Jesus, apontando às pessoas a necessidade da renúncia do tempo para estarem com o vosso Deus. Sustentado por uma única esperança, o dia em que Deus for tudo em todos. A nossa evangelização, uma agência católica como a D3, todas as comunidades paroquiais como a minha, todas as dioceses e todas as vocações devem ter isso no coração e como objetivo: fazer com que Deus seja tudo em todos. Isso exige criatividade, exige pregação, coragem missionária, mas também a renúncia do tempo. Padre, a gente tem aí o Papa Francisco, que é um grande exemplo para nós, ele que fala tanto sobre a realidade da cultura do encontro, que fala sobre a importância de a igreja ser uma igreja em saída, que vá ao encontro, que não fique apenas esperando que as pessoas venham para ser evangelizadas. E ele fala também sobre essa questão e sobre essa importância dos sacerdotes, né, que são os pastores, estarem com as ovelhas, de terem cheiro de ovelha. E agora que já passou essa fase mais crítica da pandemia, que as pessoas já voltaram para a igreja, quais são os desafios aí e o que a igreja pode fazer para cada vez mais, de fato, ser essa igreja em saída que vá ao encontro e não apenas espere que os cristãos, né, os não evangelizados ou os batizados que não são evangelizados venham para dentro da igreja? Eu gosto muito da expressão do Papa da Evangelho Gaudium: a igreja é um hospital. E no hospital vão os feridos. Hoje é raro você não conhecer ninguém que traz feridas na alma. Parece-me que todos nós temos alguma ferida no coração. Temos alguma ferida na história da vida. E você encontrar um padre, encontrar uma religiosa, um religioso que simplesmente te escute de coração, que não te faça pergunta, que não coloque condições, é experimentar a maternidade da igreja. Qual é então o desafio da igreja diante de todo o ensinamento do Papa Francisco? Fazer com que as nossas comunidades, com que as nossas lideranças, com que os padres, os religiosos e religiosas possam falar com o coração, mas sobretudo ouvir com o coração as pessoas feridas que encontramos pelo caminho. Ouvir com o coração, que é algo também que está bem dentro da realidade desta mensagem deste ano para o 57º Dia da Comunicação, que foi a mensagem do Papa Francisco, né, Padre Dirceu? Exatamente. Esse é o tema, falar com o coração. Nós não podemos ter medo e nem dúvidas para falar a verdade. Cristo é o nosso Salvador. Cristo morre na cruz, desce à mansão dos mortos e ao terceiro dia ressuscita para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Mas qual deve ser a preocupação ao fazer a pregação? Se estas palavras estão vindo do coração. Porque se vem do coração, é uma linguagem humana. Uma linguagem humana capaz de transmitir a grandeza divina. Olha a nossa responsabilidade. Nós falarmos com o coração
algo que não somos: o nosso Deus. Nós somos pessoas humanas, não somos divinos, mas a nossa linguagem é capaz de transmitir a beleza de Deus, desde que venha do coração. Por isso que a preocupação de qualquer comunicador católico não deve ser falar ou não falar de Jesus. Deve-se falar de Jesus? Se você encontra um jovem deprimido, sozinho, triste, tem que dizer: Deus tem um sentido para a sua vida. Qual deve ser a preocupação do comunicador? Se isso que ele está dizendo vem do coração. Porque se vier do coração, vai alcançar o coração do outro. Às vezes a gente acaba até omitindo um pouco, né? O senhor está falando de ir ao encontro aí e não ter medo de dizer, se você encontrar uma pessoa. Então, volto a usar essa expressão. Às vezes a gente acaba se omitindo, fica ali na defensiva, com medo do que a pessoa vai pensar. Antigamente era comum, né, estar sentada ali dentro de um ônibus ou num metrô nas grandes cidades, as pessoas puxarem assuntos uma ali com a outra, e agora as pessoas ficam mais assim, na defensiva mesmo. Eu não sei quem está do meu lado, então eu não vou puxar assunto, né? Então gerou, de certa forma, assim, essa barreira. Mas eu gostei que o senhor disse, da gente ir mesmo e não ter medo de puxar um assunto, falar de Deus ali. Tá, tudo bem, você pode usar do clima, nossa, tá quente, tá frio, e depois ali começar de fato. Você frequenta uma igreja, se a pessoa não frequenta, se a pessoa mora perto de você, por que não, de repente, convidar para missa, convidar para um grupo de oração? Às vezes está faltando também. Tem pessoas, né, padre, que precisam desse empurrãozinho. Eu lembro, lá na minha adolescência, eu brincava na rua e toda semana uma amiga passava e me convidava para ir para o grupo de oração. Mas eu preferia ficar ali, brincando de bola queimada, fazendo as coisas próprias da adolescência. E um dia eu me arrumei, fiquei prontinha ali esperando e falei, não, hoje eu vou. Alguma mensagem, alguma coisa boa tem lá. E, de fato, aquela minha amiga que toda semana insistia, fazia um convite, eu falo que foi água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Um dia furou e nunca mais eu saí de dentro da igreja. Então, é legal, assim, que quem está acompanhando esse podcast nesse momento, por que não você ser esse incentivador, alguém que vai ser um anjo na vida de alguém, convidando essa pessoa para trazer aqui, para o grupo de oração, para uma missa, para trazer para a sua comunidade. Às vezes falta esse empurrãozinho, né, padre? Tem 3 pontos que eu considero fundamentais. O primeiro, evitar o proselitismo. A igreja não cresce por proselitismo. Não é uma propaganda vazia, não é falar algo de fora, não é falar algo que eu não vivo. Segundo, a beleza da iniciação à vida cristã. Os primeiros sacramentos têm o grande objetivo e o grande privilégio de nos fazer experimentar Jesus. Eu experimento Cristo vivo. Eu sei o que eu estou dizendo. E o terceiro ponto, como você mesmo disse, encontrar alguém no ônibus. Falar não somente sobre quem é Deus, mas sobre o que Deus fez na minha vida. Esta é a beleza da evangelização. Apresentar o que Deus, com o seu poder, fez na fraqueza humana. E diante da fraqueza humana e dentro dela, todos nós. O que Deus fez na minha vida para que eu estivesse aqui hoje? É disso que quero falar. Não estou falando de algo estranho ou fora de mim. Estou falando algo que se mistura à minha vida e faz ser eu ser quem eu sou. As palavras até produzem um certo efeito, né? Tem pessoas que falam bonito, mas, de fato, o que arrasta, o que convence é o testemunho que nós damos daquilo que Cristo fez em nossa vida. Padre, eu quero agradecer imensamente ao Senhor por ter aceito o convite. Eu sei que o senhor tem uma agenda super corrida, uma agenda lotada, mas o senhor reservou um tempinho para vir aqui conversar conosco neste episódio tão especial, o AD3Cast, né, o podcast da AD3 Comunicação Católica, falar sobre este assunto que ainda está em alta, né, porque nós recém saímos da pandemia, mas os desafios aí na evangelização continuam depois da pandemia. Então, gostaria que o senhor deixasse esta mensagem final e, mais uma vez, eu agradeço em nome do Anderson, em nome da Fernanda, de toda a nossa equipe aqui que está por trás. Aliás, a gente sempre faz isso, viu, padre? Eu gosto de saudar a equipe que está trabalhando aqui por trás, né, gente? Uma salva de palmas aí para o padre Dirceu.
Então, esse carinho aqui, padre, da AD3 pelo Senhor, então todos nós te agradecemos e a gente também gostaria, a gente deixa esse espaço para a sua mensagem final. Em resumo de toda a conversa tão agradável que nós tivemos hoje, já aproveito para agradecer o convite de toda a AD3, que trabalha incansavelmente na comunicação católica pela evangelização, que aqueles que nos ouvem, nos assistam, possam se sentir encorajados a utilizar e otimizar a tecnologia em favor da evangelização. O grande protetor da AD3, o beato Carlo Acutis, que ele do céu nos ajude, nos ensine, nos inspire a fazer o que esse jovem fez, utilizar a tecnologia para anunciar as maravilhas do nosso Deus. Celebramos Pentecostes e essa é a grandeza do cenáculo. Ali, quando o Espírito Santo, em línguas de fogo, desce sobre todos, cada um ao seu idioma, começam a ouvir, compreender perfeitamente as maravilhas que Deus fez. Que as nossas redes sociais, que a tecnologia, os sites, podcast, tudo que a tecnologia nos oferece de bom, possa ser esse ambiente teológico onde a gente anuncia as maravilhas que Deus fez em nosso favor. Deus abençoe a todos que produzem e todos que assistem, e Deus abençoe você e sua família. Amém. Padre, já que o senhor tocou no beato Carlo Acutis, que nós chamamos aqui, a gente fala que ele é o nosso patrono, né, Anderson? Anderson está aqui por trás das câmeras. Se a Isabela, que está ali por trás, puder trazer a relíquia aqui para a gente, não sei se é possível, mas eu gostaria, se for possível, que o senhor nos concedesse uma bênção pela intercessão, do beato Carlo Acutis. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do beato Carlo Acutis, Deus Todo-Poderoso os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E com esta bênção maravilhosa, nós finalizamos este podcast, mais este episódio que foi tão especial, conversando aqui sobre os desafios da evangelização no pós-pandemia. Eu quero convidar você para seguir a AD3 Comunicação Católica lá no Instagram. Você pode procurar por AD3 Comunicação Católica, tá bom? Você pode também acompanhar o nosso canal no YouTube, se inscrever, digita lá na busca AD3 Comunicação Católica e acompanhar todos os episódios lá no Spotify. Eu deixo aqui o meu grande abraço e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, gente!